Essa foi boa. Eu sou muito sensível para a presença de Deus. E Deus está aqui. Eu não sei você, mas eu quero mais. Então, pode se assentar nesse momento. Essa música me quebra. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, muitíssimo boa noite. Depois desse momento avassalador, deste louvor maravilhoso, louvando ao único que é digno, poderoso e santo, eu gostaria que nós entrássemos agora em um ambiente embaixo das asas do Senhor, que nós fôssemos protegidos agora pela sua onipotência. Então eu vou orar novamente. Feche seus olhos e abra seu coração nesse momento. Pai eterno, estamos aqui, eis aí o teu povo, Pai. Eis aí nós, Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor Deus, aqui. Que não seja eu falando, que não seja simplesmente palavras frívolas jogadas ao vento, mas que sejam as palavras oriundas do teu coração, oriundas do teu trono, que tenham o coração dos teus servos como fim, como objetivo, que seja, Senhor Deus, como uma flecha, Senhor Deus, como uma espada de dois gumes, Senhor Deus, que a tudo corta, que a sua presença hoje aqui seja verdadeira, voraz e única, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho experimentado nos últimos tempos um prazer que apenas a presença de Deus pode proporcionar. Mas mais do que isso, eu tenho descoberto em Deus algo extraordinário, que Ele me quer, que Ele tem um propósito na minha vida e que Ele também quer você. E hoje nós iremos nos debruçar, obrigado meu querido, hoje nós iremos nos debruçar sobre a minha parábola favorita, a parábola do filho pródigo. Que eu não gosto muito desta nomenclatura, eu mesmo já levei uma vez no nosso PG dos jovens, inclusive se você é jovem, conhece algum jovem, vá ao nosso PG, não é porque eu estou participando e os meninos também não, mas é excelente, a gente é muito bom, enfim, e também já levei na EBD até dos adolescentes. Eu acho que é uma parábola riquíssima, maravilhosa e única, mas que muitas vezes é muito mal interpretado. Às vezes é olhado com um olhar superficial, às vezes é olhado de uma maneira rasa, apenas como alguém que gasta muito, um pecador que Deus perdoa. Mas é muito mais do que isso. E hoje eu gostaria de me debruçar sobre a figura do pai. Porque nesta parábola nós temos três personagens diretos. Nós temos o irmão mais novo, que é o tal do filho pródigo, prazer. Nós temos o irmão mais velho e nós temos o pai. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela física, no livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 em diante. Tiraram Lucas da minha Bíblia. Achei. Tiraram não, ainda bem. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens. Vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade.
Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia. Queridos, há muitas coisas a se falar sobre essa parábola. Há muitas coisas a se pensar e refletir sobre essa palavra. Mas eu gostaria de trazer algumas reflexões. A primeira, como eu falei, nós vamos falar sobre o pai. Hoje nós não vamos nos debruçar tanto sobre o filho mais novo, nem sobre o filho mais velho. Nós vamos falar sobre o pai. O pai desta história, caso você não tenha percebido, já vou te dar um spoiler, já vou estragar aí a festa. O pai representa Deus. E os filhos representam a humanidade, seja de um jeito, seja de outro. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho podem representar tanto a mim quanto a você, de todas as formas possíveis. Mas aí eu gostaria de já trazer uma reflexão para nós irmos pensando durante esta ministração. Como Deus, sendo Pai, age com seus filhos. E o que nós podemos aprender de Deus sendo nosso Pai? De Deus sendo Pai. Porque a Bíblia nos diz que Deus é o nosso Pai. A Bíblia nos diz que Deus está preocupado conosco. E a Bíblia também nos diz que nós somos os seus filhos. Então eu preciso aprender, eu preciso entender como Deus age sendo Pai com os seus filhos. Essa é a reflexão que nós vamos tratar um pouquinho dela sobre ela esta noite. Para início de conversa, o tema da mensagem de hoje é o pai pródigo. O pai pródigo. O que é pródigo? Pródigo, de acordo com o dicionário Ruais, para ter fundamento, é a pessoa que desperdiça, que gasta demais. Mas também pode ser a pessoa que é generosa. Pródigo vem do latim prodigere, que é fazer à frente, fazer demais. No caso de gastar demais. Mas nesse sentido, o pai pródigo é uma alegoria de um pai que gasta tudo para os seus filhos. Nós não estamos falando da prodigalidade como do filho pródigo, que foi para uma terra longínqua e gastou todos os seus bens, dilapidou o seu patrimônio. Não, nós estamos falando agora sobre um pai que gasta tudo o que tem pelos seus filhos. E se você parar para pensar, é essa a mensagem de todo o Evangelho. Um pai buscando os seus filhos. Existe uma frase que eu, de fato, não sei de quem é, mas é uma frase muito bela, que diz o seguinte: a religião é o homem buscando a Deus.
Por isso que existem muitas, porque os homens buscam a Deus de qualquer jeito, de vários jeitos. Mas o Evangelho é Deus buscando o homem, por isso só existe um. Porque só existe um Deus, só existe uma busca, e há apenas um pai buscando seus filhos. Então nós estamos aqui diante de um filho pródigo, que gasta todos os seus bens, mas estamos também diante de um pai que gasta de tudo, todo o seu patrimônio, todos os seus bens, toda a sua glória para os seus filhos. Só que essa glória, só que esses bens, é eternidade, é eterno, então ele não perde. Mas mesmo assim, ele dá tudo por nós, por mim e por você. É basicamente essa a mensagem da parábola do filho pródigo. Nós temos primeiro o filho mais moço, que estava um dia lá e resolveu, vou dar o fora daqui. Não está bom, vou partir para outro lugar. E nós temos o filho mais velho também. A gente acha que só o filho mais moço que é o erradinho da história, né? Mas na verdade, como o início da parábola começa, volta para mim de novo Lucas 15, 11, só para a gente falar. Certo homem tinha 2 filhos. Portanto, os 2 filhos são personagens centrais dessa história. Mas o personagem central de tudo é certo homem, que é o nosso querido pai, representando Deus. E eu gostaria que nós tratássemos de 4 características deste pai. Nós vamos ver os momentos onde este pai é citado. Porque perceba que a parábola vai de um filho para o outro e parece que o pai fica meio entranhado na história. Não é diretamente sobre o pai, ele está ali em alguns momentos. Quais são esses momentos? O primeiro momento onde o pai aparece é quando o filho, ali no próprio verso 11, diz assim: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu não sei se você entendeu o que é que esse filho está falando, o que é que esse filho está pedindo. Perceba, ele quer a parte da herança. Primeiro, ele não quer o pai, ele não está nem aí com o pai, ele só quer o que o pai tem a oferecer, ele só quer o que o pai tem a ofertar, ele só quer as bênçãos do pai. Ele não se preocupa com o bem-estar do pai, ele não se preocupa se o pai vai ficar bem. A única coisa que ele quer é o que o pai pode oferecer. Mas, naquela cultura, aliás, hoje em dia, isso já seria extremamente respeitoso. Aliás, herança de pessoas vivas nem é permitido, né? Na nossa época, hoje, já é algo ruim, mas naquela época era algo terrível. E o pai tinha toda a possibilidade, até mesmo de excluir o seu filho, até mesmo de deserdá-lo, até mesmo de jogar para fora, e toda a sociedade ia concordar com ele. Só que o pai não age assim. O nosso pai não age consoante os entendimentos da sociedade. Ele não age de acordo com os nossos padrões, ele não age congruente aos nossos sentimentos. Ele age de acordo com a sua identidade. A primeira característica do pai é a sua identidade. A sua identidade não é definido pelo que os filhos fazem, não é definido pelas expectativas criadas nos filhos, não é definido pelo que os filhos falam, como os filhos o consideram, não. A identidade de Deus, ela é muito bem feita, muito bem marcada. Deus não tem crise existencial se você o renega, até porque quem está perdendo é você, não é ele. Entendeu? Quem perde uma bênção é você, não é ele. Ele não precisa dele mesmo, entende? Quem precisa dele é você. Então a sua primeira característica é a sua identidade. A sua identidade é marcado por quem ele é marcado pelo próprio caráter de Deus. E o caráter de Deus não muda. Isso é uma das coisas mais lindas de Deus. Porque você já pensou, se até hoje, assim, em determinado momento, Deus agisse de um jeito. Em determinado momento ele fala, não, vou mudar. Essa galera aí não merece, é tudo doido, não gosta de mim, olha que coisa horrível. Não, eu vou mandar todo mundo para o inferno. Ah, mas eu aceitei Jesus. Não estou nem aí.
eu sou Deus, você é Deus. Não é Deus, eu sou Deus. Mas ele não faz isso. E o interessante é que, quando nós temos algo que é imutável, aí sim nós podemos colocar a nossa esperança, a nossa fé e confiança. Não dá para colocar a nossa fé em algo que muda. Já parou para pensar nisso? Mas eu não digo só de confiar, eu digo de toda a sua fé, todo o seu coração. Não dá para colocar em algo que é mutável. Portanto, Deus, Ele age de acordo com o seu próprio caráter, a sua identidade. Ele não age de acordo com as atitudes dos seus filhos. Ele age de acordo com o seu caráter. Existe um versículozinho isolado na Bíblia, em Neemias 9:33, que diz que, mesmo nós agindo de modo perverso, Ele ainda age com misericórdia, porque Ele é Deus e esse é o seu caráter. A segunda vez que o pai é lembrado na história é na lembrança de seu filho. Olha que bonito. O filho já tinha dilapidado todo o seu patrimônio. Percebam que ele estava com fome, ele estava querendo as alfarrobas dos porcos. Rapaz, para viver com porco naquela época, você era impuro. Além do mais, provavelmente ele não estava no mesmo país, no mesmo lugar, na mesma região do pai, porque era impuro. Porcos eram impuros. Então ele estava muito longe, ele estava distante, ele estava longe do seu pai. Ele estava lá fora, exilado, sozinho, com frio, desesperado. Talvez você pense assim, bem feito. Quem mandou? Não precisava fazer isso, né? Aí, aprendeu a lição, não aprendeu? Mas o Pai não age de acordo com os nossos entendimentos. Ele não age de acordo com a nossa justiça, e glória a Deus por isso. Ele não age de acordo com os nossos princípios, e glória a Deus por isso. Porque a outra característica do Pai é o amor. A sua identidade é o amor. Portanto, a identidade de Deus é o amor. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não age sem ser por amor. E o mais lindo é que Ele estava na lembrança do seu filho. Olha que bonito. Quantas vezes você se lembra do seu pai? Quantas vezes você se lembra de Deus? O que ocorre é que só dá para lembrar de aquilo que você já viveu, de aquilo que já ocorreu. Portanto, para você ter lembranças de Deus, você precisa conviver com Deus. Você precisa ter convívio com seu pai. Mas olha que maravilhoso. A segunda vez que ele é citado é na lembrança de seu filho. E logo em seguida tem um verso que, eu não sei você, mas a mim me choca. Porque o pai está voltando, e esse pai provavelmente já era velho, provavelmente já era avançado de idade. E diz assim no verso 20: levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Cara, isso é lindo demais. Sabe por quê? Porque o pai viu o seu filho. Ele não deu uma lição de moral para o filho. Não. Ele não falou, eu te avisei. Ele não falou coisas que normalmente nós falaríamos. Ele o avistou, se compadeceu dele, correu até ele e o beijou. Logo em seguida, ele diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Perceba, quando o pai avista o seu filho, ele não fica parado, ele não fica esperando que o seu filho vá até ele, ele corre até ele, ele tem compaixão de seu filho, ele ama o seu filho, ele busca o seu filho. Essa é a terceira característica do pai, a busca.
Porque a sua identidade é o amor, e o seu amor o faz buscar os seus filhos. A verdade é que Deus nos busca de um modo muito violento. Ele é como um vento impetuoso, como a voz de muitas águas, que a tudo derruba, que escala montanhas, que coloca tudo em jogo para nos buscar. Ele me busca, Ele te busca. Perceba que Ele não ficou inerte com o sofrimento de seu filho. De novo, Ele não trouxe uma panela de eu te avisei, jogou na cara dele. Toma aí. Eita ferro, olha. Eu avisei que ia dar errado. Tu achou que era o quê? Achou que ia dar certo. Que isso? Não, Ele trata o seu filho com amor. Ele coloca a melhor roupa no seu filho. Você sabe de quem é a melhor roupa? A do pai. Ele coloca suas próprias vestes em seus filhos, coloca vestes brancas em seus filhos. Ele coloca o conforto, a segurança, a proteção. Ele coloca um anel no dedo, ele dá novamente autoridade. Não, tu não vai ser servo, você é filho. E filho é filho para sempre. Filho não deixa de ser filho. Por quê? Porque quem decide isso, graças a Deus, é o Pai. E o Pai não se nega. O Pai não vai contra si mesmo. O Pai age de acordo com o seu amor. E o seu amor o faz buscar os seus filhos. Ele ainda coloca sandálias nos pés. Ou seja, Ele ainda protege. Ele ainda dá autoridade, Ele dá conforto, Ele dá proteção, Ele dá amor. É isso que o seu Pai, meu querido, minha querida, faz por você. Faz por mim. Faz por nós. A humanidade está presente aqui, no filho mais moço, dilapidando o seu patrimônio, botando tudo a perder, colocando todos os seus bens à prova, colocando a sua confiança no mundo, colocando a sua confiança nas circunstâncias. Mas nós também temos o filho mais velho. Esse também é ruim. Esse também representa a gente. Sabe por quê? Porque o filho mais velho, ele nota que está havendo uma festa. E ocorre que naquela época, se o patriarca de determinada família dava uma festa, dava um evento, não interessa quem você era, se você era filho, mais velho, mais moço, do meio, o 30º, não. Você respeitava e ia. Porque a palavra do patriarca tinha poder, autoridade, e é isso aí. Percebam que nessa parábola, o filho pergunta para o servo, o que está rolando aí? O servo fala, rapaz, lembra do teu irmão, o doido? Então, voltou, acredita? Ele falou, não acredito. Pois acredite. E tá, ok. E tá rolando o que aí? Meu pai bateu nele? Ele falou, não, tá dando uma festa. Não é possível. Uma festa para aquilo, para aquele treco, aquele troço. Como pode? Uma festa? Esse menino tinha que ser punido, excomungado, botado para fora da cidade. Não conseguiu comer com porco, então morre. Era esse o pensamento do filho mais velho. E ocorre no versículo 28, que diz assim, ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Sabe por quê que é legal isso aqui? Porque o pai procura o filho mais moço, mas ele também procura o filho mais velho. Não tem limite para a procura de Deus. Não tem limite para a procura do teu pai. Não tem limite, não dá para colocar limites em Deus. Não dá para a gente falar, Deus, ó, esse aqui, o bicho é bom. Bom, ora, jejua, esse dá para buscar. Esse aqui, a gente mata. Mas não fisicamente que a gente é preso. Assim, o senhor leva. Não dá para fazer mais nada. A gente tem essa característica irritante. Eu não sei você, mas eu tenho. Eu tenho que me policiar. Eu falo, Davi, pelo amor de Deus, também é filho. Só que esse entendimento só vem quando você entende que você também precisa de cura. Quando você também precisa de tratamento. Jesus disse, eu não vim pelos sãos, eu vim pelos doentes. Graças a Deus, porque eu estou doente e estou precisando dele. Porque se eu fosse são, eu não precisava de Jesus. Se eu fosse são, eu não precisava que ele me buscasse. Mas eu sou doente,
Eu estou precisando de redenção. É um ótimo item do meu currículo para ele contratar ali e pegar de jeito. Está no meu currículo. Doente. E é para os doentes que ele veio buscar. Ocorre que o filho mais velho, nada mais, nada menos do que tinha guardado tudo para si. O filho mais moço chegou no pai e já vomitou para o pai. Pai, é o seguinte, eu não quero nada de ti não. Tu para mim não presta. O que é bom é o teu dinheiro, é bom, rapaz, é bom. Bom, muito bom. Agora o senhor, tô nem aí. O filho mais velho provavelmente pensava a mesma coisa. Sabe por quê? Porque quando eles estão conversando, ele fala assim, esse teu filho aí, ou seja, teu. Rapaz, esse BO aí é teu, esse problema aí é teu, não é meu. Ele gastou o seu dinheiro com meretrizes, ele dilapidou o seu patrimônio. Mas sabe o que não é falado aqui? O filho mais velho, quando o pai morria, tinha uma herança maior. Ele tinha um quinhão, eu gosto dessa palavra, é muito bonito, um quinhão maior da herança. Então, quando o filho mais moço dilapida o patrimônio do seu pai, adivinha de quem ele está dilapidando o patrimônio? Esse filho mais velho é espertinho, hein? Era o patrimônio dele também. Porque o patrimônio que foi com o filho mais moço, foi embora, não volta mais. Imagine você, vamos colocar aqui em exemplos, né? Digamos que havia só 2 filhos mesmo. Então o filho mais velho ia pegar 2/3 da herança, e o filho mais moço, 1/3. Não era exatamente assim, mas eu não sou formado em matemática, e vai ficar aí, é o melhor que vocês vão conseguir de mim. Então, o filho mais velho, 2/3, e o filho mais moço, 1/3. Imagine que fosse 90 mil reais, para facilitar a minha vida. Se só tivesse isso. Então, o filho mais velho tinha direito a 60, e o mais novo, 30. Calma, senão eu me perco. Devagar, vamos lá. Vamos com calma, respirando. Então, o filho mais moço pegou 30. Sobraram quanto? 60. 60 é o mesmo que 90? Não. Agora são 60. O filho mais velho continua tendo direito a 2/3, não é? Mas ele ia ganhar 60, não vai ganhar mais 60. Não vou fazer o cálculo. Já fiz cálculo demais. Muitos cálculos para uma noite. Vamos pregar a Bíblia. Enfim, mas, claro, tirando a parte cômica, perceba que o filho mais velho perdeu. O filho mais velho deixou de ganhar por culpa do filho mais moço e do pai. O que o filho mais velho está fazendo aqui, falando, pai, está doido? Pai, se o senhor fizer isso, quem acaba se dando mal sou eu. De novo, um filho que não está interessado no pai. Um filho que não está nem aí para o pai. Um filho que novamente um filho, querendo apenas as posses do pai. Ele não queria a presença do pai. Eles estavam tratando sobre um patrimônio que iria ser deles depois que o pai morresse. Olha que terrível você desejar a morte do seu pai, ou da sua mãe, ou de qualquer pessoa. Agora imagine você, alguém está desejando a sua morte, para ficar com o que você tem. Você se sentiria feliz? Se sim, tu é doido, não é possível. Nós nos sentiríamos rejeitados, nós nos sentiríamos postos de lado, nós nos sentiríamos em uma maneira terrível. E o pai novamente, podia primeiramente ter dado um tapa no seu filho. Primeiro, não fala assim comigo. Esse teu filho aí é desrespeitoso. Ele é meu filho, é teu irmão. Primeiro, já começa assim. Segundo, está expulso de casa também. Não. Quem manda aqui sou eu, rapaz. Está doido? Você falando assim comigo? Mas foi assim que ele agiu? Porque da mesma forma, como o pai buscou o filho mais novo, ele busca o filho mais velho. Não interessa se você é o filho mais novo que quer ir embora, ou se é o filho mais velho que está lá e quer sair, a mensagem é clara, ambos são procurados pelo Pai. Ocorre que às vezes
o nosso meio religioso está lotado de irmãos mais velhos, e isso é muito irritante, porque impede que os irmãos mais novos sejam curados, e impede que os irmãos mais velhos procurem a cura, porque parece que está tudo bem, parece que eu estou bem, parece que eu estou relaxado, tranquilo, mas na verdade o que eu queria dizer é o seguinte: Deus, o Senhor deu para ele, não deu para mim. O Senhor ama o seu filho, não me ama. O Senhor conhece mais o seu filho do que a mim. Eu estou aqui há 20, 30, 40, 50 anos na tua casa. E aí, o que é que eu ganhei? Eu duvido se você não já ouviu esse discurso. Eu duvido se você, algum dia na sua vida, já não falou esse discurso. Porque eu já falei. Eu já me coloquei diante de Deus e falei: Deus, ei, eu nasci aqui. Tem uma galera que não está nascendo, está melhor. Uai, como assim? E aí veio a resposta de Deus e ela sempre bate, sempre vem batendo. O que importa não é o tempo que você está aqui. O que importa não são as bênçãos que eu posso te dar. O que importa sou eu. Mas ainda estamos cheios de irmãos mais velhos, não é? Se achando melhores, se achando mais santos, se achando mais merecedores, é ou não é? Isso torna o meio evangélico, religioso, difícil. O mais difícil é porque já está aqui há 2000 anos. Só que ocorre que a gente gosta de ler, a gente não gosta de aplicar. Porque é difícil saber que você é um irmão mais velho. Porque o irmão mais novo, pelo menos, voltou. O irmão mais novo, pelo menos, se arrependeu. O irmão mais novo, pelo menos, jogou para fora. E você, quando é um irmão mais velho? Que continua do mesmo jeito, que continua doente, que continua podre, que continua impedindo que irmãos mais novos voltem, e continua sendo impedido de ser curado. Dói no nosso ego, né? Dói em mim, dói na minha capacidade de administrar a mim mesmo, na minha autossuficiência, no meu ego, no meu orgulho. Mas a verdade é que nós somos um bando também de irmãos mais velhos. Mas, de novo, Deus, o Pai, busca o irmão mais velho, assim como o irmão mais novo. Sabe por quê? Porque nenhum dos filhos do Pai serão jogados fora, nenhum dos filhos do Pai serão colocados de lado, nenhum dos filhos do Pai serão esquecidos, nenhum dos filhos do Pai irão resistir, irão fugir da sua presença violenta e amorosa. Então, independentemente de ser filho mais novo ou filho mais velho, nós vemos a busca do pai. No primeiro, ele avistou o filho mais moço, correu até ele, se compadeceu, ele foi até ele correndo, o beijou, o amou. Logo em seguida, ele tem o filho mais velho, e ao invés de ficar parado na sua montanha, no seu mármore de ego, de orgulho, não, eu podia estar, meu filho não está aqui porque não quer. Ele vai atrás do seu filho também. A busca, gente, é incessante, a busca é imparável. Não dá para fugir dessa busca. E quando você entrega, você é amado, você é respeitado, você é honrado, você recebe autoridade, você recebe poder, você recebe tudo. Só que todas essas coisas não têm tanta importância quanto tinha antes, porque o que tem importância agora não é o que o Pai pode me dar, é o Pai. Então, por mais que Ele me dê autoridade, por mais que Ele tire a minha miséria, eu não me importo mais com isso. Eu posso até ficar miserável, foi o que o filho mais moço falou. Eu posso ser como até um trabalhador teu. O que importa é voltar para o Pai. De novo, não interessa como você está, apenas volte para casa. Apenas volte para o seu pai. Mas Davi, eu pequei. Ora, se você não fala, a gente ia ficar aqui num suspense.
Porque pecar, todos pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, a salvação é para você, pecador. Olha, coisa boa. Já não tem mais desculpa. Ah, mas eu já estou na igreja, sabe? Eu nasci na igreja. Rapaz, nascer na igreja não quer dizer nada. Porque se fosse querer dizer alguma coisa, quem nasce no hospital é médico, mas não é. Então, essa foi boa, não foi? Essa foi incrível. Nascer na igreja não te garante um espaço no céu. Nascer na igreja não te garante um relacionamento com o seu pai. Nascer na igreja pode te dar melhores condições de ver o que as outras pessoas não veem, mas é apenas o sangue de Jesus, é apenas a busca incansável de Deus, é apenas Deus na sua vida que pode te fazer se relacionar com seu pai. E assim nós vamos para a quarta característica do pai. A quarta característica do pai é o relacionamento. A verdade é que o pai, consoante a sua identidade, baseada no amor, firmado em uma busca incansável, ele não quer para chegar perto de você e brincar. Ele não quer para chegar perto de você e te dar uma lição de moral. Ele não quer para chegar perto de você e dizer eu te avisei. Ele quer se relacionar com você. E o mais lindo disso tudo é porque nós fomos os seres escolhidos e eleitos para nos relacionarmos com o ser mais impressionante, maravilhoso e único, com o Deus onipotente, e nós jogamos isso de lado. Mas isso não o impede de continuar nos buscando. Isso não te impede de aceitar a busca de Deus. Isso não te impede de aceitar Deus, o Pai. Ocorre que Deus quer se relacionar conosco. Quando o pai está conversando com o seu filho, ele fala assim, o seu irmão mais moço, o seu outro irmão no caso, estava morto, mas reviveu. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos regozijar. E o que ele deu pela primeira vez que olhou o seu filho, foi um banquete. Banquete, naquela época, era muito mais do que comida. Porque imagine você, não é como hoje, você pede um iFood, você liga lá para a pizzaria e pede. Não, naquela época o banquete era uma cerimônia, porque você tinha que caçar, você tinha que limpar o bichinho, você tinha que deixar temperando, você tinha que botar no forno. E aí não era um forno como hoje, assim, que você bota rapidinho e está pronto. Não, era um forno que demandava tempo, demorava esforço. Então, cada vez que alguém dava um banquete, nada mais era do que um convite a um relacionamento, convite a uma amizade, convite a um conhecimento íntimo para com aquela pessoa. Aliás, até hoje nós temos um pouco disso. Nós gostamos quando a gente, por exemplo, sai do culto, a gente vai comer alguma coisa, numa reunião de negócios, normalmente tem alguma coisa para comer, em um evento, normalmente tem algo para comer depois do evento ou durante o evento. Durante toda a história da humanidade, o banquete, a comida, foi sinônimo de relacionamento, foi sinônimo de compartilhamento, de intimidade. Então o pai está dizendo para o seu filho, rapaz, o que eu quero com o seu filho, com o seu irmão, é me relacionar da mesma forma que eu quero me relacionar com você. Nós temos que nos regozijar. Nós, não é eu, não, é porque eu estou feliz. Eu estou feliz, meu amigo, estou dando uma festa e é isso aí. Não, nós. Sabe por quê? Porque eu quero que além de eu me relacionar com você, além de eu me relacionar com ele, eu quero que vocês se relacionem. Uma coisa muito interessante que Deus fez foi seres humanos sociáveis. E a nossa sociabilidade nos permite conhecer mais e mais a Deus, nos permite irmos juntos, caminhando para o nosso propósito, caminhando para o alvo que é Cristo. É muito interessante quando você está com amigos, quando você está com pessoas de sua confiança, você se sente mais confortável, você pode ser vulnerável,
Você pode ser o que você de fato é, as máscaras caem. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você não consegue esconder alguns defeitos seus. Você não consegue mais mascarar algumas atitudes. Você não consegue mascarar o seu ego, o seu orgulho, a sua raiva, falando mais alto nos relacionamentos. Por isso Deus fez com que nós todos fôssemos passíveis de relacionamento. E é por isso que Deus quer se relacionar conosco. Ele não se relaciona, é óbvio que Deus se relaciona de maneira individual. Ele quer se relacionar com você de maneira individual, de maneira individualizada, conhecendo os seus desejos, sonhos, anseios. Mas Ele também quer que nós nos relacionemos e que nós nos acheguemos a Ele, juntos. Nós fomos criados em sociedade, nós não fomos criados indivíduos solitários, nós não fomos criados pessoas sozinhas em um ponto do universo. Não, nós fomos criados como humanidade para servir ao nosso Pai. É por isso que Ele não tem um filho problemático, por exemplo. Ele tem 2 filhos, e os 2 Ele busca. Mas Ele quer que os 2 se relacionem também. A 4ª característica, como eu falei do Pai, é o relacionamento. Portanto, nós temos um Pai que, baseado na sua identidade, firmado no seu amor, traça uma busca incansável para se relacionar comigo e com você, para se relacionar conosco. Essa é a grande mensagem da parábola do filho pródigo. Um pai buscando os seus filhos. Um pai amando os seus filhos. Um pai abençoando os seus filhos. Agora eu chego na outra parte da mensagem. A parte que dói um pouquinho mais. Você, como pai, tem feito o que pelos seus filhos? Você tem amado os seus filhos? Você tem buscado os seus filhos? Você tem se relacionado com os seus filhos? A sua identidade é baseada no que os seus filhos fazem ou deixam de fazer? Ou em quem você é em Cristo? Porque é muito bonito nós acharmos, nós vermos que Deus é o nosso Pai. Mas e nós, como pais, como somos? Essa é a parte que dói um pouquinho. Você sabe por que eu digo que dói? Porque é algo que eu experimentei no meu círculo social, nas minhas amizades em escolas, faculdades, os meus amigos. Pais sendo tragédias nas vidas de seus filhos. Eu conheci muitos pais que eram mais inimigos dos seus filhos do que o mundo. Eu conheci famílias onde nem Satanás tocava mais, porque não tinha nem mais o que tocar, já estava tomado. E nós como igreja não podemos permitir este levante. Nós como igreja não podemos permitir que pais com filhos seja um relacionamento baseado em tragédias. Que tipo de igreja é essa onde pais não amam seus filhos? Onde pais rejeitam seus filhos? Ah, mas os filhos têm que honrar pai e mãe. Amém, e tem mesmo, e deve mesmo. Mas e como pai? E por que isso é importante de saber? Porque o pai e a mãe são a materialização de Deus aqui na terra. Isso lhes confere, por exemplo, uma autoridade. Isso lhes confere muitos atributos em relação aos seus filhos. Mas como você mesmo sabe, a quem muito é dado, muito é cobrado. Me recordo de que algumas vezes, vendo o jornal, vemos coisas terríveis. Pais matando seus filhos. Isso dói em mim de uma forma que eu não consigo nem explicar. Pais abusando de seus filhos. Mães matando seus filhos. Se você começar a prestar atenção nos jornais, você vai começar a prestar atenção num fenômeno relativamente novo. Mães matando filhos. Nossa, ficou meio pesado. É, para pesar mesmo.
porque isso ocorre. Me recordo de um dia onde eu estava até no meu Instagram, fui ver um Instagram de notícias, e eu vi 5 notícias seguidas de uma mãe matando um filho. Eu falei, o que é isso? Que mundo temos vivido? Porque filho sempre foi doido. Está na Bíblia, a criança nasce doida. Vou procurar. Está lá. A vara precisa ser para retirar a loucura da criança, está em Provérbios. Filho sempre foi doido. Mas a identidade dos pais tem sido perdida porque filhos mais velhos têm se tornado pais. E eu falo isso porque eu ouvi a minha vida inteira, e glória a Deus por isso, que eu tinha que honrar meus pais, e eu os honro. Mas poucas vezes eu ouvi que pais tinham responsabilidade com seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Imagine você ganhar, por exemplo, na loteria, 100 milhões de reais. E o que você faz? Você dilapida, você joga fora, você rasga, você não dá importância. É isso que muitos pais têm feito com seus filhos. Às vezes é mais fácil encontrar refúgio no mundo do que em casa. Porque tantas pessoas e crentes, por exemplo, têm se desviado, jovens se desviam. É óbvio que não é a sua totalidade. Eu não estou generalizando, estou falando sobre um caso muito específico que afeta muitas pessoas, onde pessoas não sentem que a sua casa é um lar. Filhos que não têm a mesma experiência do filho mais moço, de que errou, mas é aceito. Perceba que em momento nenhum está falando sobre passar a mão na cabeça. Não. É óbvio que ele teve responsabilidade. É óbvio que ele tinha que arcar com algumas coisas. Mas a primeira coisa que o pai fez foi buscá-lo, foi amá-lo, foi protegê-lo. A sua identidade como pai está firmado em como o seu filho age ou deixa de agir, nas expectativas que você cria no seu filho ou em Deus. Você coloca as suas emoções diante de Deus? Você ama o seu filho? Ah, Davi, é claro que eu amo meu filho. Será? Amor significa sacrifício, entrega. O quanto de você o seu filho tem? O quanto de você a sua filha tem? O quanto de você tem entregado de fato? Será que para o seu filho a herança do Senhor, um dos bens mais preciosos, você tem entregado também o resto? Você conhece o seu filho? Você se relaciona com o seu filho? Você busca o seu filho? É fácil falar que Deus é um bom pai. Será que é fácil ser um bom pai? Mas Davi, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não tem filho, você não sabe como é. É óbvio. Isso eu já sei. Mas sabe qual é o problema? É que pessoas que têm filhos afetam minha vida também. E segundo, um dia eu vou ter filho. E eu quero que pessoas idôneas, pessoas completamente entregues ao Espírito Santo, cheguem para mim e falem onde eu estou errando, onde eu estou acertando, e me ajudem. Mas como eu vou ter isso se ninguém fala? Como que eu vou ter esse suporte se eu vejo, eu não estou falando na nossa igreja, estou falando de uma realidade mundial, pais sendo inimigos dos seus filhos, pais não conversando com seus filhos, pais não se relacionando com seus filhos, pais colocando muito mais o seu senso de autoridade e ego na balança, ao invés do que o amor para os seus filhos. Perceba, o Pai, Deus Todo-Poderoso, busca os seus filhos. Você, que não é nada, os busca também? Se você for começar a ler a Bíblia, existem muitos mais versículos, existem muitas mais palavras sobre pais abandonando os filhos, sobre pais que deixam seus filhos de lado. Você sabe por que isso ocorre? Porque isso é uma realidade. Isso é uma infeliz tragédia nos nossos dias de hoje. E isso é algo que tem matado pessoas, destruído famílias. Mas que tipo de evangelho é esse que nós temos vivido, que quer transformar os de fora, mas não transforma aqui dentro? Que nós cultivamos santos em público, demônios no secreto, onde pessoas querem ganhar a África, o seu vizinho, o seu trabalho, mas não ganham o coração do seu filho.
Ah, mas é porque meu filho é difícil. E tu foi fácil quando, rapaz? Deus não te busca? Deus não colocou na balança duas pessoas, o filho mais moço, o filho mais velho, buscando-os, amando-os, se relacionando com eles? Ah, mas meu filho precisa de disciplina. E quem falou o contrário? Ocorre que disciplina sem amor é apenas uma faca cortando músculos, ossos, ao invés de construí-los, ao invés de edificá-los. Nós temos que ver como temos tratado os nossos filhos, as pessoas mais importantes da nossa vida, as pessoas mais importantes do nosso círculo, como você tem tratado a sua família, como você tem buscado a sua família. Se você ganha a sua família para Cristo, logo os seus vizinhos percebem, o seu trabalho percebe, a escola do seu filho percebe, a faculdade do seu filho percebe, todo mundo percebe. Você sabe por quê? Porque um pai que ama o seu filho muda uma nação, mas um pai que não o ama, destrói. Eu quero contar rapidamente, bem brevemente, a história de Davi. Não a minha, o Davi mesmo, rei Davi. O início ali, quando Samuel vai coroá-lo rei, ele chega na família de Jessé, e ele apresenta um sacrifício. Vamos sacrificar lá. E aí chega Samuel e fala assim com Jessé: Jessé, é o seguinte, eu vou comer na tua casa, novamente relacionamento. Então eu vou me relacionar ali, vamos virar brother, né? Perfeito. E aí ele vai para a casa de Jessé. Aí ele chega o seguinte: ok, agora eu quero conhecer seus filhos. Aí apresentou o primeiro. Aí Samuel falou: rapaz, deve ser esse, né? Que Samuel foi com o intuito de promover um dos filhos de Jessé ali a ser rei. Então veio o primogênito, né? Esse é bonito, forte, olha essa arcada dentária, meu amigo, maravilhoso, deve ser ele. E aí Deus fala: eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Aí Samuel fala: não é esse. Aí vem o segundo, fala: o primeiro devia ser meio esquisito, né? Então vamos para o segundo também, bonito, forte, arcada dentária também, perfeito. E aí vem Deus e fala: também não é esse. Aí vai vindo todos. Aí Samuel tem que perguntar para Jessé: Jessé, você não tem mais nenhum filho? O que não está sendo dito aqui, Davi foi esquecido, Davi foi rejeitado, Davi não era nem computado, Davi não era ninguém. Mas Davi não era ninguém do seu trabalho, Davi não era ninguém na sua faculdade, Davi não era ninguém no mundo, não, na sua família. Às vezes o inimigo do profeta vem de sua própria casa. Isso também está escrito aqui nesse livrinho. Porque imagine você que um grande homem de Deus vai até a sua casa. O que você vai querer? Não, eu quero que abençoe minhas finanças, eu quero que abençoe minha vida. Chama os meninos lá, vem todo mundo. Davi não foi nem computado. Davi não era ninguém para sua família. Mas ele era alguém para Deus. O filho rejeitado foi buscado por Deus. Só que ainda essa história não acabou. Porque Davi foi um grande guerreiro, Davi foi segundo o coração de Deus, Davi foi um grande salmista, um grande escritor, profeta, o cara era tudo. Mas ele era um péssimo pai. Ocorre um determinado acontecimento, onde uma das filhas de Davi, Tamar, é estuprada por um dos filhos de Davi, Amnon. Quando Davi sabe, ele podia se enfurecer, ele podia gritar, ele podia falar: isso é injusto, ele podia fazer o que ele quisesse. Sabe o que ele fez? Se calou. Ele não fez nada. Às vezes a gente vê sobre a perspectiva de Davi. Já imaginou a perspectiva de Tamar? De ter a sua privacidade invadida, de não ser mais ninguém, de talvez não casar com a pessoa que ela quer, de não ter a vida que ela sonhava. Ela chega no pai dela e o pai dela não fala nada. Sabe o que é o mais interessante? Você nunca mais ouve falar de Tamar na Bíblia. O silêncio de Davi silenciou Tamar. O silêncio de um pai, a omissão de um pai, silencia um filho.
E não acaba aí, porque vários filhos de Davi se revoltam, vem Absalão querendo matá-lo. Depois nós temos Salomão, que é bom, mas logo em seguida o seu filho divide o reino. Perceba, Davi, apesar de tudo, apesar de ser influenciado pelo Espírito Santo, apesar de ser segundo o coração de Deus, ele foi um péssimo pai. E todo Israel pagou por isso. Mas tem uma notícia boa. Você sabe por quê? Sabe quem é considerado filho de Davi? Jesus. Jesus tem a capacidade de tocar em cada parte da tua vida, até mesmo nessa, até mesmo na sua paternidade, até mesmo na sua maternidade, até mesmo na sua filiação. E Davi, que não foi um bom pai, ele se torna considerado o pai de Jesus. A sua grande fraqueza, que a gente acha que foi o adultério, que também foi uma fraqueza, que enfim, sua grande falha foi redimida por Jesus. Bota para mim Malaquias 4, por favor. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como um restolho. O dia que vem os abrasará. Pode ir até o final, tá? Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Eu lembro quando eu estava fazendo essa palavra. Eu cheguei nessa parte, eu chorei. Abra teu coração para ouvir isso aqui. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos de juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A mensagem do Evangelho é a busca incessante de um pai por seu filho, mas também é a transformação da minha vida, é a transformação da sua vida. Então Deus tem capacidade, poder e vontade de transformar a relação sua, pai e mãe, com seu filho, e sua, filho, com seu pai e com a sua mãe. Ele converterá os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa palavrinha converterá em hebraico é shuv, é a mesma palavra para arrependimento, mas ela também quer dizer uma outra coisa, é ser restauração, voltar ao início. Mas Davi, qual é o início? O início é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Você quer saber como sua família pode ser abençoada? Você quer saber como seus filhos serão fortes? Como suas filhas serão guerreiras? Busque a Deus. Mas ainda assim, busque uma cura, porque Deus pode curar. Mas da mesma forma como irmãos mais velhos não sabem que precisam de cura, muitas vezes esses irmãos mais velhos se tornam pais. E esses pais não sabem que precisam de cura. A história de Davi foi a história de um péssimo pai sendo redimido por Jesus. Há esperança para você também. Há esperança para você que já é pai há muito tempo, de ter restaurado seu relacionamento com seu filho. Há esperança para você que é pai agora, de começar a ter um relacionamento com seu filho. E há esperança para você, como eu, que não é pai, mas que um dia vai ser, de já ser abençoado e abençoador na vida do seu filho que virá. O pai e a mãe, ele, como eu falei, é a materialização de Deus na terra. Então, se alguém tem uma dificuldade de relacionamento com o pai ou com a mãe, que eu sei que tem, eu, graças a Deus, tive a honra de ter um bom pai, está bem ali, maravilhoso, lindo. Mas muitos amigos meus não tiveram. Muitos amigos meus não tiveram essa oportunidade.
não foram amados pelos seus pais, não foram abraçados pelos seus pais, não foram buscados pelos seus pais. Aí eu te pergunto, se você que é pai, é a materialização de Deus, ou seja, você representa Deus aqui na terra. E aí eu falo para uma pessoa que o pai não buscou, o que o pai está buscando, você acha que ela acredita em mim? Se eu falo para uma pessoa onde o pai não se relacionou, que Deus, o pai, quer se relacionar com ela, você acha que ela acredita em mim? Talvez você foi ferido pelo seu pai ou pela sua mãe. Isso infelizmente ocorre. Para você também existe cura. Para você também existe salvação. Para você também existe redenção. Eu queria poder te dizer que você vai sair e vai ter um relacionamento maravilhoso com seus pais, mas eu não posso fazer isso. Eu creio nisso, eu profetizo isso, mas talvez não seja isso que ocorra agora, porque às vezes Deus acalma a tempestade, mas às vezes Deus acalma você na tempestade. Então, para você que foi ferido pelo seu pai, para você que foi rejeitado pelo seu pai, quando eu digo pai, eu não digo só pai, eu digo pai e mãe. Para você que não foi respeitado pelo seu pai, para você que não sente a busca incessante de um pai por você, saiba que tem um pai lá em cima que busca por você. Tem um pai lá em cima que te ama. Tem um pai lá em cima que diz que te ama. Tem um pai que ama de fato você. Eu sei que talvez você nunca tenha ouvido um eu te amo do seu pai ou da sua mãe. Parece que tem gente que está treinando para ser ninja, que não pode demonstrar sentimento, não pode fazer nada. Você não está treinando para ser nisso, você está treinando para ser filho de Deus. Você está treinando para ser um abençoador nessa terra. E se você quer abençoar a sociedade está ruim, está péssima, comece abençoando seu filho. Comece ganhando seu filho, comece ganhando sua filha, comece buscando seu filho, comece buscando seu filho. Buscando o quê? Na escola? Não. Buscando o coração do seu filho, buscando os desejos do seu filho. Mas meu filho não sabe o que ele quer, ajude-o. É você o responsável na terra por ajudá-lo, o responsável na terra por fazer colocá-lo aos pés da cruz. Mas como ele vai ficar aos pés da cruz se ele não te vê ajoelhado, se ele não te vê buscando, se ele não te vê se relacionando com Deus? É fácil mandar o seu filho calar a boca, difícil é fazer você se calar. É fácil mandar o seu filho se converter, difícil é fazer você se converter. E é por isso que nós temos tido famílias destruídas. É por isso que alguns, não sei se foi domingo passado, acho que foi, né, pastor? O pastor falou sobre abuso de crianças. Isso não deveria ocorrer, ainda mais em famílias de Deus. Sabe, Deus é um Deus de famílias, mas nem todas as famílias são famílias de Deus. Mas o que eu quero falar nessa noite, para estar finalizando, é que talvez você não tenha tido uma família de Deus. Talvez você não tenha tido uma família saudável. Mas Deus vai fazer brotar de você essa família. Se você que está me ouvindo, você sabe que essa palavra te tocou, que talvez você precise se reconciliar com seu filho, que talvez você precise se reconciliar com seu pai, ainda não acabou o tempo. Ainda há tempo de reconciliação, porque Ele virá e Ele vem. E quando Ele virá, quando Ele vem aos nossos corações, Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E assim nós mudamos o mundo. Pelo menos o mundo de um filho, o mundo de uma filha. Eu quero finalizar com algo que eu deixei escondido. A quinta característica do pai é o perdão. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, agiu dessas maneiras como eu falei. Então haja não como filho, mas como pai agora. Perdoe. Talvez você também como pai teve filhos mais velhos e filhos mais novos. Uma galera difícil de lidar. Perdoe-os. A mensagem do Evangelho sempre será: não importa o jeito que você está, volte para casa, seja transformado. Amém? Fiquem de pé, por gentileza. Gostaria de fazer um apelo para você. Um apelo para você
que ainda não conhece os caminhos do Pai, o Pai Celestial, o Pai que te espera por um banquete. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu queria falar com você que não conhece esse Pai que eu falei, mas que nunca conheceu. Nunca. Davi, isso é novo para mim. Isso é uma novidade diferente. É novo mesmo. Então eu quero te convidar agora, você que nunca aceitou, que nunca conheceu este caminho, a aceitar agora Jesus como seu único Salvador. A aceitar agora o convite de um pai para um banquete. A aceitar agora a busca de um pai pelos seus filhos. Então, se você nunca esteve neste caminho, eu estou falando com você. Há alguém em nosso meio que quer uma vida nova e aceitar a Jesus como seu único e Salvador? Se houver, por gentileza, levante a mão para nós orarmos por você. Há alguém? Glória a Deus. O segundo apelo é para você que já viveu, mas se esqueceu de como é. Para você que nasceu na igreja talvez, ou para você que já esteve dentro dela, mas talvez foi machucada por filhos mais velhos, talvez se tornou um filho mais novo. Existe o Pai também para você. Então eu gostaria de orar por você, que gostaria de se reconciliar com Cristo. Há alguém em nosso meio? Glória a Deus. Agora o terceiro apelo. Você que é pai, você que é mãe, você quer reconciliar-se com seus filhos. Eu não estou trazendo todo esse peso para cima de você, é só sua responsabilidade, mas é responsabilidade tua. Eu não estou dizendo que você está assim, eu estou dizendo que você quer profetizar restauração na vida dos seus filhos, no relacionamento com seus filhos. Se houver aqui entre nós algum pai com seu filho e estiver longe, eu gostaria que as famílias ficassem juntas nesse momento. Se houver alguém distante, por gentileza, o pai que estiver com seu filho aqui, fique perto dele, o filho perto do seu pai. Se não houver, tudo bem, não tem problema. Se o seu pai não estiver aqui, se sua mãe não estiver aqui, mas você sabe que é necessário um novo começo com ele, com ela, um novo começo com seu filho, um novo começo com a sua filha, eu convido você a colocar a mão no seu coração. Existem filhos feridos por pais, existem filhas feridas por pais, existem filhos e filhas feridas por mães, mas não é isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho diz que haverão corações convertidos dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Eu não sei qual foi a sua história com seu pai, eu não sei qual foi a sua história com seu filho, eu não sei qual foi a sua história com sua mãe ou com sua filha. O que eu sei é que Jesus é poderoso e infinitamente mais capaz de restaurar relacionamentos perdidos, restaurar relacionamentos destruídos, restaurar relacionamentos que parecem não ter mais saída. Ele veio para restaurar os relacionamentos de filhos com pais, pais com filhos e de toda a humanidade para com seu Pai. Então, se você neste momento, se você é uma dessas pessoas, coloque sua mão no coração, vamos orar. Pai querido, existem aqui pessoas feridas, existem aqui pessoas maltratadas. Muitas e muitas vezes há aqui também filhos que irão se tornar pais e irão às vezes até mesmo repetir os mesmos erros. Senhor Deus, nós quebramos isso agora. E todos os erros cometidos por pais acabem em si mesmos. Que os filhos não repassem e que nasçam deles uma família mais saudável, uma família amorosa, uma família que se relaciona, que existam pais se relacionando com seus filhos, Pai. Que nós possamos aprender de Ti a nos relacionarmos com os nossos filhos. Ó Senhor Deus, eu profetizo agora neste momento cura, Senhor Deus,
cura de corações feridos, cura de emoções feridas, cura de pessoas maltratadas, cura de pessoas rejeitadas. Que agora, Senhor Deus, todos sintam o Teu amor onipotente, o Teu amor poderoso, alcançando corações e declarando cura, 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 sobre todos os corações, Senhor Deus, sobre todas as histórias, sobre todos nós, Pai, em nome de Jesus. Que haja, Senhor Deus, aqui uma igreja de pais amorosos, de filhos abençoados, de pais abençoadores e abençoados, Senhor Deus. Que haja aqui, Senhor Deus, famílias que em nome de Jesus irão pregar o Seu Evangelho, não em simples palavras, mas com todo o seu coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.